Boa tarde a todos. Hoje vamos receber Lívia Penedo Jacob, formada em Letras, mestre em Linguística pela PUC do Rio, doutora em Estudos Literários pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde cursou pós-doutorado e foi pesquisadora visitante na Universidade de Winnipeg. Sua tese sobre literaturas indígenas das Américas, vencedora da menção honrosa do Prêmio CAPES de Tese, na edição de 2021, foi publicada este ano pela editora Argos, sob o título de As Duras Penas, o Índio na Literatura e a Literatura Indígena. Já atuou como concursada tanto no magistério como na área de projetos educacionais, além de inúmeras parcerias na iniciativa privada. Atualmente pesquisa as interseções entre oralidade e literatura em seu segundo pós-doutorado, que cursa com financiamento da FAPERJ. Com vocês, Lívia Penedo Jacob. Obrigada, quero agradecer a presença de todos, agradecer à Academia Brasileira de Letras por esse convite tão especial e, principalmente, os coordenadores, o professor Sequim, que é o grande mentor dos ciclos de conferência esse ano, e o acadêmico Geraldo, que está coordenando este ciclo específico que se chama Literatura, o Centro e as Margens. Quero agradecer também à equipe da Academia Brasileira de Letras, pessoas que estão filmando, que trabalham na área de vídeo, também os nossos tradutores de Libras, e parabenizar os ciclos, porque eu tenho vindo aqui na ABL assistir os ciclos, e estão excelentes. Então, parabenizar os ciclos como um todo, as palestras como um todo. Eu tenho visto sempre aqui as pessoas agradecendo de uma maneira geral, como eu estou fazendo hoje, também os tradutores e as outras pessoas que a gente não conhece, que trabalham em bastidores. E eu acho muito interessante a gente participar desse ritual de agradecimento, porque a gente tem uma noção na nossa sociedade da individualidade, do indivíduo. A gente ainda tem muito presente essa ideia do gênio, o gênio da literatura, o gênio da música, o sucesso que o indivíduo faz sozinho. A gente esquece muito que todos os trabalhos dependem de uma coletividade, inclusive a literatura. Quando a gente vê um livro pronto, a gente esquece que por trás tem os revisores, tem os tradutores, tem os ilustradores, quando é o caso, capista. Pensamos que o livro é fruto de um sujeito inteligentíssimo que produziu aquele livro sozinho. Esquecemos dos editores, organizadores, etc. E a própria literatura, ela é fruto da nossa coletividade, da humanidade enquanto coletividade. E eu comecei a ter essa consciência a partir do meu estudo com as literaturas indígenas. Eu sempre acabo repetindo essa história, e aí quem já viu ou que está assistindo o meu curso, como o Marcelo, que está aqui presente, que está assistindo o meu curso na Casa Disse, e outras pessoas que viram outras conferências vão achar um pouco repetitivo, mas eu sempre conto que, no começo da minha pesquisa, eu contei muito com a ajuda de uma pessoa que faleceu durante a Covid, o Eli Makushi, escritor do Amazonas. Infelizmente, ele foi fruto aí a morte dele foi fruto dessa política de descaso que tivemos durante a pandemia. O Eli me ajudou muito, a gente conversava toda semana, tirava várias dúvidas, e a dado momento da minha pesquisa, eu me deslumbrei. Isso é muito comum quando a gente está escrevendo, seja o que for. E eu me deslumbrei. Nossa, estou fazendo algo inédito, eu sou maravilhosa, vou arrasar, sendo que eu estava na UERJ sem bolsa. Então, talvez eu estivesse falando isso para me autoconvencer de que eu era maravilhosa, porque, enfim, os professores que analisaram meu projeto certamente não acharam isso, né? E aí eu, talvez, nessa tentativa de me autoconvencer, estou fazendo algo muito bom, é inédito e tal. E aí o Eli falou assim para mim: cuidado, não há nada de novo sob o céu e a terra. Com certeza outras pessoas já fizeram o que você está fazendo, mas o que interessa na literatura é a forma como você conta a história. Ele disse isso para mim. Todas as histórias já foram contadas, não se desanima. O que faz o escritor grande é a forma como ele conta aquela história.
E isso me marcou, e isso mudou o meu entendimento sobre a literatura, porque eu ainda vinha muito presa a essa ideia da genialidade. E fui entendendo que, de fato, e eu sempre dou esse exemplo até para os alunos, que, de fato, muitas histórias foram escritas em diversas versões, foram contadas de diversas formas, vieram de uma tradição oral, e sempre dou o exemplo de Romeu e Julieta, porque surpreende muitas vezes os alunos pensam que Romeu e Julieta foi uma invenção inédita de Shakespeare, e se pensamos em gênio da literatura, certamente Shakespeare é um nome que vem imediatamente à nossa memória. E, no entanto, Romeu e Julieta já existia, e em outras versões, sendo provavelmente uma das mais antigas, a de Luigi de Porto, de 1530. Então, já tinha esse nome, Romeu e Julieta, que em italiano se diz racconto, um conto. E eu gosto muito da etimologia de conto em italiano, porque racconto, no italiano, vem de contare, né? De computare, que é você contar uma história ou você numerar. Só que no italiano existe ainda esse prefixo de ênfase, racconto. Porque uma história que é contada só uma vez não vira literatura. A literatura é justamente esse conjunto de histórias que são contadas e recontadas. E aí eu sempre penso, quando eu vejo encenações de Romeu e Julieta, ou releio a peça, eu penso numa história mais antiga ainda, que é essa de Luigi de Porto, que é Majnun Leila, que é uma história árabe, uma história que vem da Arábia Saudita, de tradição oral, muito provavelmente do século VII, bem anterior, que vem com essa mesma história de amores proibidos, tribos que são inimigas, esse amor que não pode ser concretizado. E a gente não sabe até que ponto essas histórias orientais podem ter penetrado na Europa, ganhando aí uma nova roupagem também. Então, voltando para a nossa conferência, porque aqui eu fiz um breve introito, eu vou tentar falar da questão do indígena dentro da proposta aqui da conferência, que se chama O Centro e as Margens. Então, vamos tentar pensar essa questão do indígena dentro dessa ideia, como é que esse indígena foi colocado ou se colocou no centro ou às margens da literatura. E aí, na minha proposta, já tentando entender do outro ao nós, o indígena e a literatura do outro ao nós, é o título da minha conferência, tentar pensar já dentro dessa proposta do nós. E pensando nessa proposta, eu vou tentar me comunicar um pouquinho com as outras conferências anteriormente apresentadas aqui nesse ciclo. No caso, a primeira conferência foi apresentada pelo professor Roberto Assísalo, falou sobre o cânone, e na terça-feira passada nós tivemos a professora Marisa Lajolo falando sobre a questão da literatura infanto-juvenil. Então, eu vou tentar conversar um pouquinho com essas duas conferências também. Pensando, então, o indígena no centro. Parece estranho isso, né? Porque o indígena é o sujeito marginalizado, porque é na sociedade. Então, como é que pode a gente falar de indígena no centro da literatura? Parece uma contradição. Só que não é, porque o indígena escrito pelo não indígena se tornou canônico. Guarani, Iracema, Ijuca-Pirama. Esse indígena, que, na verdade, eu sempre chamo de índio, eu falo que tem uma oposição entre o índio, que é esse sujeito imaginado pelo europeu, esse sujeito esvaziado de verdade, porque ele é só uma alegoria. Então, esse índio, ele figura no centro da nossa literatura o tempo inteiro, ao contrário do indígena. Então, o indígena, que é aquele sujeito que fala por si, ou aquele sujeito que tem uma verdade muito menos plana e muito mais profunda, ele está sempre às margens. Então, pensando nesse indígena no centro, nós tivemos em 2008, isso foi comentado pela professora Marisa Lajolo, a promulgação da Lei 11.645, que é uma lei que exige o ensino
das culturas indígenas e afro-brasileiras nas escolas, uma lei, infelizmente, de pouca aplicabilidade. A gente vê muito pouco ainda isso acontecendo, inclusive a gente ainda vê em escola professores usando o Guarani ou usando obras do romantismo para ensinar esse tema de uma maneira completamente anacrônica. Então, esse índio, entre aspas, ele vai surgir ali junto com o próprio conceito de literatura brasileira que vai surgir no século XIX. Né? Essa ideia de construção da literatura brasileira foi muito bem falada pelo professor Roberto Assísalo aqui no primeiro dia desse ciclo. Nasce em 1826 com um livro de um francês chamado Ferdinand Denis, se chamava Resumo da História Literária de Portugal, porque nós ainda éramos colônia, então havia um pequeno capítulo dedicado à colônia Brasil dentro desse livro. E Ferdinand Denis sugeria aos escritores brasileiros que começassem a investir nessa ideia do indígena, porque isso, de alguma forma, já estava acontecendo na Europa e nas Américas, nos outros países colonizados na América, nas grandes Américas. Então, eu sempre brinco também com os meus alunos que não deixa de ser uma ironia. Os escritores brasileiros queriam uma ideia de Brasil. Poxa, como que a gente vai começar a criar uma literatura nossa, uma literatura que espelhe o Brasil? E aí eles vão pedir conselho para quem? Para um francês. Não deixa de ser um deboche. Mas, na época, era o que existia. Na época, as autoridades eram construídas dessa forma. Né? E aí, na apresentação intitulada A Questão do Cânone Literário e o Caso Brasileiro, o professor Roberto Assísalo lembrou que, na fase inicial da constituição do nosso cânone, buscava-se legitimar uma literatura que fosse brasileira, isto é, que espelhasse as paisagens, culturas e história da nova nação. E também a linguagem, e daí José de Alencar, como vocês sabem, começa a enxertar palavras do Tupi-Guarani nas suas obras. Esse índio, segundo o professor Antônio Cândido, era um índio, esse índio do romantismo, era um índio toponímico. O Antônio Cândido usa esse termo. Por que toponímico? Era um índio esvaziado de substância e que era apenas um nome. Como hoje nós temos os topônimos indígenas que não sabemos os significados. Né? Então, Piracicaba, Itaguaí, Mantiqueira, Ipanema, são nomes de origem indígena. Então, esse indígena que serve de inspiração para o romantismo, ele é um indígena que não está calcado na realidade daqueles autores. Não conviviam, não conheciam, então eles imaginam esses indígenas, de preferência, falando de histórias que supostamente tinham acontecido no passado, imaginando. Por quê? E aí é porque o índio bom é o índio morto. Aqueles índios já morreram, então podemos falar deles. E temos exemplos assim em todas as Américas. Eu cito também o exemplo, por exemplo, O Último dos Moicanos, que é uma obra norte-americana que tem essa mesma ideia. Vai falar dos primórdios ali, da colonização, da independência dos Estados Unidos, e vai defender os indígenas, os moicanos, que ajudaram o projeto de independência. Os outros eram inimigos, então podiam ser mortos, massacrados, não interessava. Então, esse índio alegórico do romantismo, ele foi pouco a pouco se descolando dessa ideia e foi ficando cada vez mais próximo do nós. Então, por isso que é a literatura indígena, o indígena do outro ao nós. Porque, pouco a pouco, essa ideia vai se descolando, ele vai se tornando mais calcado numa realidade. Essa transição acontece com Bernardo Guimarães, no romantismo, não que ele tenha conseguido fazer um indígena realista, mas ele começa a escrever um indígena que se confunde um pouco com a ideia do sertanejo. Então, são indígenas fronteiriços, mestiços, isso ele deixa muito claro, e muito baseados na vivência do Bernardo Guimarães, porque ele era juiz, e ele trabalhou em diversas comarcas no interior, e muitas das histórias que ele narrava ali eram histórias de conflitos com esses sujeitos dos grotões do país, sujeitos já mestiços, mas com a identidade
indígena, tanto que um dos livros desse se chama O Índio Afonso, que é justamente esse sujeito, já fala português, enfim, não está na floresta necessariamente, está no sertão, vamos dizer assim. Com o avanço dos tempos, novos tempos chegando, no modernismo, tivemos a grande obra Macunaíma, que também está aí no centro. É uma obra, até hoje, considerada icônica da nossa literatura. Segundo o crítico Miguel Ángel, Gerard Martín, esse livro, junto com o livro do Miguel Ángel Astúrias, que é Leyenda de Guatemala, seria um divisor de águas da representação do indígena na América Latina. São 2 livros que rompem, de uma certa forma, com estereótipos e que começam a trazer textos indígenas de fato, incorporam textos indígenas de fato nas suas narrativas. A gente ainda não tem exatamente um indígena ali, mas a gente também não tem um índio mais, né? Nós temos um conjunto de elementos diversos ali da cultura brasileira que são costurados nesse personagem, tanto que o personagem nasce indígena, fica negro, fica branco, nasce negro numa aldeia indígena, desculpa, e vai ficando branco, tem irmãos indígenas, então ele está ali naquela miscelânea, uma espécie de coxa de retalhos que o Mário construiu, sem a pretensão de representar um nativo, né? Então ele queria muito mais bater nessa ideia de unidade nacional que foi tão cara ali ao romantismo, essa ideia da pureza, do índio puro, da ideia de um caráter nacional, de representar a literatura, ter que representar necessariamente a nossa língua, o nosso caráter, a nossa história. Então, é muito mais uma ruptura nesse sentido. E, de qualquer forma, esse sujeito ainda está no centro. A gente não tem ainda aí uma literatura indígena acontecendo. Aí parece barbaridade eu dizer isso, vocês vão dizer assim, poxa, mas uma literatura indígena, será? No começo do século passado, mas tinha espaço para isso? Já era possível? A literatura escrita por indígena na América do Norte começa entre os séculos XVIII e XIX. Diferente daqui, porque existia um mercado. A grande diferença é essa. Então, Canadá e Estados Unidos têm indígenas escrevendo autobiografias durante o romantismo ainda, porque existia uma demanda para tal. As pessoas queriam ler, queriam saber o que os indígenas pensavam, como é que tinha sido o processo de conversão deles ao protestantismo, porque, na maioria dos casos, as histórias eram sobre esse assunto. Tá? E o Brasil, infelizmente, até hoje, e aí agora vamos falar um pouquinho da palestra da Marisa Lajolo, vamos fazer o gancho aqui. Infelizmente, até hoje, temos um mercado, e cada vez mais, um mercado em crise. Um mercado que se desenvolve muito tardiamente, o mercado editorial brasileiro, e hoje vivemos uma crise com fechamentos de livrarias, com baixa venda de livros, com problemas, inclusive, na área da literatura infanto-juvenil, que, como a professora Marisa Lajolo mostrou na terça-feira passada, é a fatia do mercado que mais cresce, é a fatia do mercado mais significativa no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque aqui a literatura indígena só começa em tempos contemporâneos, a partir de 1980. Ela surge junto com essa figura do indígena já representado na literatura não indígena. O que eu quero dizer com isso? Os autores não indígenas, a partir dos anos 60, 1960, começam a trazer uma representação do indígena muito mais próxima da realidade. Aí eu cito para vocês Maíra, do Darcy Ribeiro, Média Maria, do Márcio Souza, Nove Noites, do Bernardo Carvalho. São obras que vão trazer não mais o índio, mas o indígena, quase sempre, ainda representado como o outro, mas esse outro que é trazido para perto de nós, porque são obras que vão trazer denúncias políticas em essência. Vão mostrar a situação de calamidade desses povos, dessas populações. E aí, nesse contexto histórico, surge também a literatura indígena, muito com base no próprio movimento indígena, foi uma conquista do movimento indígena em si. E essa literatura, então, voltando aqui para o tema da nossa conferência, fica às margens.
ela não ocupa o centro até hoje, é uma literatura pouco conhecida do grande público. Para algumas pessoas é até surpreendente. Poxa, literatura indígena, isso existe? Ainda ouço pessoas me perguntando. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu tive colegas que me perguntavam, mas isso é literatura que você está estudando? Será? Então, contestavam, questionavam, até o fato de eu estar cursando um doutorado sobre esse tema. Então, essa literatura indígena, e aí eu sei que nós teremos a Feira Literária de Maricá, né, como está começando hoje, e me parece que no dia 23, alguns acadêmicos aqui da ABL vão se encontrar com escritores da periferia, né? Depois vocês confirmam se é verdadeira essa informação que foi veiculada na mídia. E eu acho importante ressaltar que a literatura indígena tem alguns pontos em comum com a própria literatura periférica, porque é uma literatura também marginal. De alguma forma, é uma literatura marginal, marginalizada, e que tem uma preocupação muito forte com as questões éticas, com a ideia de democratizar o país, muito mais do que uma preocupação estética ou de fazer parte de um movimento em que todo mundo siga uma mesma estética. Não existe isso, nem na literatura marginal, nem na literatura indígena. Então, nós temos um apelo político muito forte, temos uma presença da oralidade muito forte, né, nessas duas modalidades literárias, né? E são literaturas que afrontam o mainstream. Elas questionam até mesmo essa noção de literatura canônica. Muitos sequer querem fazer parte do cânone. Não interessa muito, muitas vezes, essa questão, esse questionamento do cânone, eu vou ser inserido ou não. O pessoal quer produzir, o pessoal quer chegar, né? Quer ter alcance. Então, tem uma preocupação muito mais social do que necessariamente acadêmica. Contesta a noção de literatura, porque nós temos também uma ideia de literatura, e eu cito o prefácio de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, onde ele diz: a arte é completamente inútil, não se devendo, pois, falar numa função, aí sou eu falando agora, não se devendo, pois, falar em uma função literária específica. Então, como a arte é inútil, a gente tem essa noção ocidental de que a arte não tem qualquer função. E a literatura, por si só, também não tem nenhuma função. Essa é a ideia que está nas obras que figuram no nosso cânone. Não necessariamente essas obras têm alguma função. E a literatura indígena, no geral, tem uma função. Não todos os autores, mas muitos deles pensam numa função pedagógica para essa literatura. Pensam numa função de modificar o mundo, de democratizar o país e tal. Inclusive, isso vem da própria literatura, isso não é nada forçado, não é nada assim inventado necessariamente por esses autores. Isso vem das próprias culturas indígenas, porque os mitos são, em essência, etiológicos. O que isso significa? Eles se prestam a instruir o grupo. Os mitos, eles muitas vezes trazem histórias, e dali naquela história também diz, por exemplo, como é que surgiu o Guaraná. E ali vai contar um mito do Guaraná e tal. E ali, além de ter uma história do povo, tem também um ensinamento para você saber reconhecer o Guaraná, porque tem o Guaraná verdadeiro e o falso, e por aí vai. Então, o mito, ele é muito complexo nesse sentido, né? E a arte indígena, por si, também ela é muito complexa. Ela não se presta necessariamente só à apreciação. Nós temos, por exemplo, bancos indígenas que são obras de arte. Eles também são bancos e são verdadeiras esculturas, e você pode usar e sentar nesse banco. Isso é completamente alheio às culturas ocidentais, porque o que você tem no museu aqui você não pode nem tocar. Você não pode chegar perto, você não pode tocar, muito menos sentar. Isso é uma verdadeira heresia. Então, eu sempre cito a tese do professor Daniel Munduruku, que inclusive está aqui presente. Eu quero agradecer a presença do professor escritor Daniel Munduruku, que foi um dos primeiros aí a levantar essa bandeira da literatura indígena e da literatura indígena para também a infância. E essa literatura ficou muito associada à infância. Eu cito a tese do professor Daniel, porque
ele diz justamente isso. A tese dele se chama O Caráter Pedagógico do Movimento Indígena, é de 2012. Ou seja, o próprio movimento indígena em si se propôs a educar a população brasileira e a pacificar o branco. Daniel fala muito isso na tese dele, essa ideia de alguma forma pacificar o branco. E penetrar nessa população não indígena através da criança acaba sendo mais fácil, porque a criança ela ainda está tendo a sua educação moldada, ela é mais aberta, ela ainda não conhece por completo os preconceitos da sociedade, então acaba sendo muito mais fácil você começar a fazer isso da base. Então, existe esse motivo para a associação da literatura indígena brasileira com a literatura infanto-juvenil, que podemos dizer que é uma associação quase natural, que vem das próprias culturas indígenas em si, mas, infelizmente, também são muito associadas à literatura infanto-juvenil por ignorância, né? Porque o brasileiro não sabe, não conhece as culturas indígenas e entendem as histórias indígenas como fábulas. E isso é um problema. E aí, quando a gente parte para esse lado da ignorância, das pessoas acharem que tudo que o indígena faz é infantil, é infantilóide, isso aí é muito pouco, isso parte de uma leitura rasa que muitas pessoas fazem desavisadamente sobre essas culturas. E temos também uma associação que aconteceu com essa literatura aqui no Brasil, quero dizer, com essas duas literaturas indígena e infanto-juvenil, pela própria questão da exigência editorial. Então, em conformidade com o que disse a professora Marisa Lajolo, os livros infanto-juvenis realmente vendem. E aí acaba que nós temos essa lei que precisa ser cumprida, como eu citei para vocês, Lei 11.645, e aí os livros indígenas acabam servindo como material didático ideal, embora não sejam, no meu entendimento, para promover esse letramento. Por que eu estou dizendo que eu não acho ideal? Porque eu acho que ideal seria realmente um letramento das culturas indígenas. Eu acho que livro indígena para isso é pouco, eu acho que precisa realmente começar a criar projetos com participação de indígenas nas escolas, em que promova esse conhecimento de fato, porque uma leitura pura e simples, feita por um professor que não conhece essa cultura, ou a cultura específica, vamos dizer, pega um livro lá do Daniel, a pessoa não conhece a cultura munduruku, vai ler para o aluno, muitas vezes vai ler errado, vai ensinar errado e pode estar até propagando preconceitos. Então, essa é a minha opinião em particular. Eu acho muito importante que tenhamos essa associação entre a literatura infanto-juvenil e a literatura indígena, sim, que tenhamos, sim, essa promoção nas salas de aula, mas não só. Né? Porque nós estamos falando de culturas que não veem as artes e não veem a literatura como nós vemos. Então, não existe necessariamente classificação etária para mitos ou para as histórias indígenas, não se pensa necessariamente que é para criança, ou é para jovem, ou é só para adulto, porque são culturas que veem o mundo de uma maneira diferente. Então, eu acho que o perigo dessa associação pura e simples exclusiva é que os adultos não vão se interessar mais por esses livros, não vão querer saber, vão achar que isso é coisa para criança e tal. E um outro problema que é muito comum aqui no Brasil, começa-se a fazer todo esse trabalho de literatura na sala de aula com as crianças e, infelizmente, o costume da leitura não é arrastado depois para a fase adulta. Então, por que nós temos um mercado muito expressivo na literatura infanto-juvenil no Brasil, muito mais do que nas outras áreas? Porque as escolas precisam comprar, lei, os alunos precisam ler, e depois fica adulto, cresce e não ler mais, porque isso significa que a gente está com um problema grave na educação, nessa questão da valorização da literatura, em transformar a literatura numa prática efetiva, num interesse efetivo. Eu vou concluir a minha apresentação lendo um finalzinho aqui de uma parte textual que eu produzi, justamente enfatizando toda essa questão educacional. Tá?
Ao vincular suas obras a um projeto educacional, os escritores indígenas brasileiros, postos à margem do cânone, se colocam no centro de uma discussão fundamental: o desenvolvimento educacional do país. O debate ganha especial importância no contexto político dentro do qual nos encontramos, pois, segundo noticiado há 2 semanas, um relatório elaborado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico classificou o Brasil como o 2º país do mundo com maior proporção de jovens que estão fora da escola e sem trabalhar. Equação classificada por Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia da USP, como, abre aspas, uma tragédia macro e microeconômica, fecha aspas. Essa constatação ganha especial relevo quando levamos em consideração os dados do último censo, divulgados pelo IBGE em junho deste ano, quando descobrimos-nos um tanto espantados diante de uma transição demográfica. Se hoje temos um número grande de pessoas produzindo em comparação ao quantitativo de crianças e aposentados, em um breve futuro o meio da pirâmide etária achatará e seremos um país com menor força de trabalho em relação à população ativa. Em outras palavras, estamos envelhecendo sem que tenhamos nos tornado um país de renda média ou alta, mudança que só poderia ter acontecido por meio da educação. Tal realidade espelha o destino de uma nação que não aprendeu a cultivar a prática da leitura, consoante conclusões apresentadas pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgadas em 2020 pelo Instituto ProLivro. O levantamento acompanhou o dia a dia dos habitantes de 208 municípios de 26 estados brasileiros para descobrir o seguinte: apenas 52% da população consome algum tipo de literatura, um número preocupante porque decrescente em comparação com a média apresentada em pesquisas anteriores. E se essa estatística escancara a nossa incompetência em formar leitores desde os anos iniciais do ensino fundamental, os desafios aumentam frente aos avanços cibernéticos. Sem alarmismo, não considero a internet ou a inteligência artificial, não as condeno, mas chamo a atenção para uma realidade complexa a se desenhar diante de nossos olhos. Afinal, as tecnologias foram pensadas e desenvolvidas em um mundo permeado pelas desigualdades sociais. Isto é, nunca importou às grandes empresas de eletrônicos que o lixo produzido pelas máquinas seja majoritariamente descartado nos países subdesenvolvidos da África, sobretudo em Gana. Como tampouco Bill Gates ou Steve Jobs se preocuparam em refletir sobre o impacto desses sistemas em comunidades pouco alfabetizadas e economicamente vulneráveis. Não vou discorrer sobre essas questões aqui, primeiro porque fogem ao tema proposto, e segundo, porque dependem de estudos ainda em curso e sem respostas conclusivas. De todo modo, em meio a tanta negligência, a crença fácil nas fake news, que estabeleceu no Brasil uma política cada vez mais polarizada, expõe a ausência de pensamento crítico em grande parte da população, consequência clara de nossas vulnerabilidades educacionais. Esse cenário me remete ao ensaio intitulado O Direito à Literatura, publicado por Antônio Cândido em 1988, e no qual o autor diz que, abre aspas, ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia. A literatura concebida no sentido amplo, pois cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais. Fecha aspas. Nesse texto, o mestre uspiano demonstra que, se defender o uso exclusivo da literatura para a construção de um mundo melhor nos reduziria a um panfletarismo ingênuo, negar o impacto político de obras como O Navio Negreiro, de Castro Alves, e A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, atiraria os estudos literários para um polo oposto e igualmente parcial, o da apreciação meramente estética. Ou seja, embora não seja possível reduzir a literatura a uma função única, abre aspas, cito Cândido, nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação.
fecha aspas. Nesse sentido, o professor preconizou que a literatura fosse tomada como um instrumento de democratização do país, pois para ele a ficção seria um direito humano correspondente a uma necessidade universal. Passadas mais de 3 décadas desde a publicação do mencionado texto, acrescento que o direito à literatura, previsto por Antônio Cândido, converte-se na atualidade em um dever, uma urgência pela qual devemos lutar. Seguindo esse raciocínio, a inclusão das culturas periféricas nos currículos escolares e universitários, longe de pretender excluir o estudo de obras consagradas, simboliza a tentativa de valorização desse campo de saber por meio de sua ampliação. Afinal, o estudo antes mencionado, conduzido pelo Instituto ProLivro, revela que os brasileiros leem durante a idade escolar. Mas a literatura não se converte em prática ao longo da vida. Outro dado curioso, trazido pela pesquisa, demonstra que Machado de Assis e Monteiro Lobato ainda figuram entre os favoritos do público, o que nos conduz a 2 reflexões. 1. Histórias bem escritas resistem ao tempo. E os 2 autores, independente dos questionamentos éticos feitos às suas obras, foram mestres do ofício. 2. Para além dos cancelamentos, fundamentados em leituras anacrônicas, a literatura carece de contextualização e debate, pois só assim se instrumentalizará como ferramenta para a formação de leitores críticos. Finalizando essa exposição, retomo o nosso tema central, para afirmar que a inserção da literatura indígena nos currículos escolares do Brasil não nos salvará, por si só, do preconceito, da marginalização, do desconhecimento relacionado a essas culturas. Tais expectativas quixotescas nos conduziriam a decepções incontornáveis. As causas históricas que levaram os povos originais à marginalidade só poderão ser reequilibradas por meio de mecanismos político-econômicos, já que reside aí a raiz do problema. No entanto, vejo no trabalho desses autores um passo importante para o reconhecimento da pluralidade constitutiva do nosso país. Pois se Maurício Tapajós e Aldir Blanc escreveram em Querelas do Brasil, 1978, que, abre aspas, o Brasil com Z não conhece o Brasil com S, fecha aspas, hoje podemos dizer que o Brasil não conhece os muitos Brasis que o compõem. Como esperança para sairmos desse contexto obscurantista, alguns autores nativos começam a ser reconhecidos pela crítica especializada, conforme endossam diversas premiações importantes, dentre as quais cito Daniel Munduruku, vencedor de 2 jabutis, Ailton Krenak, ganhador do Juca Pato, e Cristino Wapichana, condecorado com a Internacional Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan. Títulos que têm garantido a visibilidade das muitas culturas brasileiras, ajudando a fomentar o surgimento de um novo público leitor e de uma nova produção pautada pela diversidade. Esse pode não ser o caminho, mas é um caminho. Afinal, chegamos ao nós quando enxergamos o outro para além do eu. Quando alcançarmos esse lugar e mirarmos o horizonte, constataremos o óbvio. Dentro ou fora do cânone, em um país onde poucos leem, estamos todos à margem. Bom, obrigada. Depois dessa excelente palestra da Lívia, quero convidar todos para a próxima semana, dia 26, uma palestra de Heloísa Teixeira, a acadêmica Heloísa Teixeira, que se chamará Os Feminismos de Hoje. E também, a pedido do Antônio Torres, convidá-los a todos para a próxima quinta-feira, às 17h30, haverá aqui a exibição do filme de Zelito Viana, chamado Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra. É uma homenagem ao acadêmico Darcy Ribeiro. Muito obrigado, boa tarde.